Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você que está me ouvindo agora nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, nessa madrugada? Mais uma vez é um privilégio estar aqui com você para somar na sua aprendizagem e poder retornar aqui com os irmãos, desta vez para estudar um pouco mais sobre os escritos joaninos. Eu me chamo Paulo Júnior, pela graça de Deus, estou aqui para lhe auxiliar nessa jornada de estudos teológicos. E para mim é um privilégio poder transmitir um pouco mais sobre os escritos joaninos, que têm uma importância muito grande para a teologia bíblica do Novo Testamento e para os fundamentos da fé cristã como um todo. Qualquer dúvida, você pode nos comunicar, pode nos procurar através da coordenação ou até mesmo através do contato pessoal. E a gente vai seguir com algumas disciplinas, né? Na verdade, algumas aulas iniciais, né, propedêuticas. E na aula de hoje nós iremos nos aprofundar, tentando utilizar o máximo o tempo para poder seguir nessa jornada. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos ajude a compreender um pouco melhor acerca de Sua palavra e seguiremos então com a disciplina propriamente. Senhor meu Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, com os corações gratos a Ti, embora sendo um curso de teologia, mas nós não desvencilhamos da realidade espiritual. E pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos que estudarão a tua palavra, que ouvirão, assistirão a essa aula, que eles sejam edificados, sejam consolidados em ti, na tua palavra, que tudo seja para a glória do teu nome. Nos faz compreender, abre as nossas mentes e nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma disciplina que integra aí o cânon do Novo Testamento. E de fato é muito interessante nós refletirmos sobre ela ao considerarmos que os escritos joaninos têm uma importância central para a compreensão, inclusive, da obra de Cristo. Nós temos que é um biógrafo de Jesus e também para os fundamentos da igreja cristã do primeiro século e os fundamentos da igreja como um todo, uma igreja universal. E João nos mostra muito sobre isso. E a gente vai fazer hoje uma introdução para refletirmos um pouco mais sobre quem foi João, seus escritos, os materiais disponíveis e até mesmo com uma pegada mais de crítica textual. A crítica textual, para quem não lembra, é uma importante área da teologia que se preocupa ao analisar os manuscritos, as diferentes versões, comparar traduções, ver os textos majoritários e, a partir dessas informações, através dos copistas, né, chegar a uma tradução ainda mais próxima dos originais, ou ainda uma tradução que, que tenha mais similaridade com o que o primeiro autor, a primeira audiência ouviu, escreveu. Então é muito importante nós termos esse aparato literário para, dentro dessa disciplina, que são os escritos joaninos, nós conseguirmos emergir com mais detalhes, com mais profundidade. Hoje nós iremos fazer essa primeira análise, né? Nós vamos começar aí pelo Evangelho de João, mas claro, o Evangelho de João ele serve como parâmetro para analisarmos os outros trabalhos joaninos, tanto as epístolas como o próprio Apocalipse. Então, nós vamos começar com o Evangelho para então depois seguir as epístolas. Mas hoje nós iremos analisar os trabalhos de João em vários meandros, né, em vários aspectos, e a gente precisa ter um norte, né? Então, na aula de hoje nós iremos ter os fundamentos do que nós objetivamos chegar, né, para onde devemos nos orientar, a fim de que cumpramos aí com o programa do curso. Lembrando que nessa primeira aula é uma apresentação geral da disciplina, então eu vou preferir fazer uma exposição oral quanto ao,
ao trabalho de hoje, à aula de hoje, pensando que essa disciplina será dividida em 8 encontros, e nesses 8 encontros nós iremos nos aprofundar com detalhes aí sobre a abordagem de João em vários aspectos, né? Então, nós iremos ter momentos tratando propriamente da literatura, outros momentos tratando da teologia, porque não tem como a gente desvencilhar uma da outra. Nós iremos trabalhar essa disciplina também com exercícios práticos, disponibilizando materiais para que vocês façam consultas, façam análise de artigos, para que, quando for fazer a leitura, por exemplo, da segunda epístola de João, saber quem é a audiência, por que João estava escrevendo aquilo, qual o seu propósito, qual o seu objetivo em relação a isso. Então, é muito pertinente para a nossa compreensão. E, no final, nós iremos fazer uma avaliação virtual, uma mini prova, né, virtual. Vai ser bem tranquilo, vai dar tudo certo. E conto com seu apoio em todo esse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, Evangelho de João, eu sou o professor Paulo Júnior mais uma vez, então vamos lá nessa jornada. Irmãos, nós temos aqui alguns livros que integram os escritos juninos. Nós temos, inclusive, gravados aí nessa pintura do Barroco, né, que por muito tempo norteou a produção artística em todo o mundo, inclusive o Brasil, aqui estou nesse momento em São Luís. São Luís tem um museu barroco, a própria igreja, a igreja católica mais antiga, tem muito da escultura barroca e lembra bastante o que os nossos antepassados pensavam sobre João, né? Então, inclusive, uma diferenciação entre essa primeira e a última imagem em diferentes momentos da vida de João. E é interessante nós ligarmos a arte com a literatura. Nós temos, entre os livros que serão analisados, né, nós temos aí o Evangelho de João, que foi escrito em algum momento, não temos precisão sobre o momento histórico, mas foi em algum momento na década de 90 depois de Cristo. Foi um dos trabalhos mais tardios de produção apostólica, vale ressaltar isso, né? Nós temos aí Paulo escreveu antes, por volta de 60, 70, Tiago também escreveu por volta de 64. Nós temos uma produção apostólica mais recente se comparada à de João, que foi um dos últimos escritos, né? Lembrando que João foi o único apóstolo que morreu naturalmente. Todos os outros foram perseguidos e mortos a fio de espada, perseguição, enfim. Nós temos aí 1 João, em algum momento em 90 depois de Cristo, depois do Evangelho que carrega o seu nome. Nós vemos a segunda epístola de João, em algum momento de 90 depois de Cristo, depois do Evangelho de João. Terceira João, em algum momento da década de 90 depois de Cristo, depois do Evangelho de João. E Apocalipse também está nesse grupo, tá bom? Está nesse grupo de literaturas tardias, quase no final do primeiro século da nossa era. É importante nós fazermos esse comparativo justamente para analisarmos estruturalmente, né, como é que se organiza a literatura joanina em ordem de progressão. Então, o primeiro tratado joanino publicado foi o Evangelho de João. Embora olhemos para o cânon, a gente vê, por exemplo, a organização de Mateus a Apocalipse, né, os evangelhos, Atos, que é um livro histórico, vem as epístolas e vem a literatura apocalíptica, né, que é o próprio Apocalipse. Parece-nos que Mateus é mais antigo, foi o primeiro escrito em relação aos outros, mas vale ressaltar que o cânon que nós adotamos, o cânon protestante, ele não está em ordem cronológica. Então, existem tratados no Novo Testamento que eles são posteriores, mas estão colocados de forma anterior. Então, por isso é bom organizarmos isso e, por coincidência, né, por provisão, nós temos aí, seguindo a ordem do nosso cânon, né? Evangelho primeiro, segundo e terceiro João e Apocalipse, tá bom? Vamos lá. Sobre as questões teológicas do Evangelho de João.
Então é importante, nós iremos fazer primeiro uma abordagem teológica, e no nosso próximo encontro nós iremos fazer uma abordagem literária do Evangelho de João. Isso é importante para nós sabermos primeiro quais são os apontamentos teológicos e como isso deve ser observado aqui em todo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Há de se ressaltar, primeiramente, irmãos, que existe um viés teológico dentro do Evangelho de João, pensando em uma abrangência, né, do que ele teve contato com o próprio Cristo, sobre os materiais que ele produziu em termos de conhecimento da revelação de Cristo, qual era a cosmovisão joanina, né? A gente vê que João pensava como um hebreu, mas escrevia em grego. A gente vai ver algumas peculiaridades, alguns detalhes que são muito importantes. Por isso é relevante nós estarmos aqui fazendo também essa avaliação das questões teológicas. Então, a começar pelo nome de João. Então, o que é que significa João, né? Vamos lá. Então, nós temos aí algumas evidências internas das Escrituras, alguns manuscritos. Nós temos aí, por exemplo, de 66, que é a expressão inicial sobre o título do Evangelho de João, é Evangelion Kata Ioannem, ou seja, o Evangelho de acordo com João, como em muitas das nossas traduções tem um Evangelho segundo João. E é importante também ressaltarmos porque a gente não coloca o Evangelho segundo São João, porque isso aí é fruto da literatura católica, né? Nós não temos evidências internas nos textos sobre essa ideia, tanto é que nós vamos ver aí no próprio manuscrito Gatrit 5, né, que é um bizantino, que ele até utiliza aí Toccata Ioannem, né, que seria a ideia do santo João, mas é mais propício aí, é mais correto dentro da tradução ser de acordo. Embora alguns atribuem santo evangelho, embora nesse manuscrito tenha a expressão agion, que é santo, mas nós, protestantes, nós não atribuímos João como um santo, né? Não utilizamos São João, São Paulo, São Pedro. Nós só utilizamos João e por conta até dos manuscritos, né? Vocês veem aí, nesse primeiro manuscrito, nós não temos a evidência do agion, que é a expressão grega para santo, antes de João, nem no bizantino, que agion é evangelho, é só santo evangelho. E no 69, nós vemos aí o Evangelho Ectu Kata Ionen, ou seja, Evangelho de acordo com João. Então, nós temos aí alguns manuscritos, vale ressaltar que a Bíblia bonitinha, como nós temos aqui, inclusive eu estou com essa Bíblia do Bíblia Aprovado, que eu gosto dela pela praticidade, ela apenas organizou os manuscritos. Então, se você tem a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Versão Transformadora, várias versões elas se apropriaram desses manuscritos. E muitos manuscritos bizantinos estão aí em alta, né? São dos mais utilizados. Até mesmo o Nestle Aland, vários manuscritos são utilizados aí por nossas versões, dependendo do método de tradução, que vocês viram aí com detalhes na disciplina de bibliologia, tá bom? Então, ao tratar sobre essa particularidade, o Evangelion, Ecto, Kata, Yonan. Nós vemos também, na maioria dos manuscritos, a expressão Kata, Yonan, ou seja, de acordo com João. Então, claramente, o Evangelho ele foi redigido, pelo menos no título, por João, né? E aí, João foi o grande escritor, biógrafo de Jesus que acompanhou o seu ministério. E ao acompanhar o seu ministério, também produziu materiais relevantes para a produção acadêmica, né, a produção literária sobre Jesus. Mas cumpre ressaltar também, irmãos, que dentro da literatura do Novo Testamento, nós vemos aí os escritos dentro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são ditos evangelhos sinópticos. Inclusive, existe uma hipótese sinóptica, né, para avaliação, porque o nome é sinóptico, né? A ideia é de ser comum e, de fato, várias parábolas, várias narrativas, vários momentos, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas se utilizam
das mesmas questões literárias, dos mesmos momentos, e fazem até mesmo leituras quase que iguais de parábolas. A gente pode falar, por exemplo, da parábola do servo vigilante, nós estamos lá em Mateus 24, Lucas, salvo engano, Lucas 19, Marcos capítulo 13. Então, vários acontecimentos são sinópticos, né, são comuns. E existem hipóteses para isso, né? A principal delas é que existe uma fonte Q, e de Eik Carson, né? Que é um grande escritor, com certeza você já ouviu, então vai ouvir falar nesse processo de aprendizagem dentro da teologia, um erudito aí americano. Tem trabalhado também uma hipótese, talvez, de uma fonte I, né? Então, uma fonte K. Essas letras apenas para designar incógnitas, né? Na verdade, a fonte Q vem de uma expressão alemã, que foi a primeira grande hipótese que ganhou espaço dentro da academia teológica. Inicialmente se tinha uma hipótese agostiniana, e aí o que se entende é que tinha uma fonte em comum, tanto de Marcos, quanto de Mateus, quanto de Lucas, e que eles coletaram os relatos dessa mesma fonte, redigiram os evangelhos que carregam os nomes deles, e por isso se tem literaturas, unidades literárias, evidências, parábolas, histórias muito parecidas. Já João não está nesse grupo. João está no grupo à parte, né? A literatura joanina, o Evangelho de João, ele tem inúmeros acontecimentos que não são mencionados nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, e tem acontecimentos que são mencionados em Mateus, Marcos e Lucas e não são mencionados em João. Então, por isso ele não está entre os sinópticos, por conta dessa semelhança, né? De fato, tem uma diferença desde a escrita, passando pelas narrativas que são escritas, e tudo isso é importante quando nós vemos os títulos, né? Pensando em João, porque João é de fato o autor, nós iremos ver inclusive com evidências, e que esse evangelho carrega o seu nome. Então, João, ele é o biógrafo. E aqui nós temos mais manuscritos, por exemplo, esse 05, né? O Agelion, Kata, Yanen, et Telestin, ou seja, o evangelho de acordo com João, terminado terminado. Então, aqui nós temos mais um manuscrito que trata sobre o evangelho carregado aí por João, sendo o próprio redator. Esse outro manuscrito, 44, é o Evangelho Kata Yanen, é o Evangelho. Então, nós vemos nesse escrito apenas uma descrição mais vívida do Evangelho segundo João, que foi um evangelista guiado aí pelo Espírito de Deus para a produção dos escritos sagrados. Então, só mostrando para vocês o que é que as evidências, os manuscritos nos mostram, tá bom? Vamos lá. E aqui nós temos uma cópia de um papiro, que inclusive foi apresentado lá no início, 66, que ele é um manuscrito grego do Evangelho de João. Inclusive, nós temos aqui ó, algumas palavrinhas gregas. Vocês que já tiveram grego, né? Então, nós temos aqui o ômicron, nós temos o tal, nós temos o phi, nós temos lambda, né? Vários escritos gregos que lembram muito o grego moderno, né? Que aqui nós temos o grego koiné, embora não tenha as vogais, na verdade, os acentos, as aspirações, mas dá para entender muita coisa. Esse papiro, ele é um dos mais antigos. Ele é datado aí do final do segundo, início do terceiro século, vale ressaltar. Provavelmente foi escrito aí na década de 90 depois de Cristo. Então, é um papiro que nós sempre estamos analisando, vamos analisar com bastante detalhes. Na Bíblia, quando você lê, você está tendo contato com esses materiais, só que, claro, traduzido para o português. Nós temos aí também ó, o Códice Vaticano, um importante tratado literário, conhecido aí como A03, que ele tem a datação já do quarto século, então a data aí por volta de 300 a 400 depois de Cristo. É um dos mais antigos, né? Inclusive tem contido referências do Antigo Testamento, da Septuaginta, que foi o Antigo Testamento traduzido para o grego,
e o Novo Testamento contando aí com os apócrifos, né? E aqui nós temos também inscrições gregas, só que em letras maiúsculas. O Códice Vaticano é muito utilizado, né? Nós temos o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, nós temos vários escritos que remetem à literatura joanina e que merecem aí destaque nesse estudo, tá bom? E agora partindo para o autor desses trabalhos. Meus irmãos, nós temos fortes evidências de que tenha sido João o redator deste tratado, desse escrito, né, desse material que nós temos trabalhado, nós temos estudado. Então, vamos fazer uma reflexão um pouco mais assertiva, né, sobre João e seu trabalho literário. De fato, quando nós nos deparamos com as literaturas do Novo Testamento, nós temos aí uma certa dificuldade em alguns livros, né, para definir a autoria. Por exemplo, as crônicas, aí a gente atribui, um grupo atribui para Samuel, outro grupo atribui para Esdras, própria literatura de Esté, um grupo atribui para a própria Esté, outro para Mardoqueu, e é escrito aos Hebreus, né? Inclusive, nós não mencionamos o nome do autor, porque não se tem evidências claras se foi Paulo, se foi Apolo, se foi Clemente de Alexandria. Enfim, mas para João, nós temos aí fortes evidências de que ele foi o autor do Evangelho, inclusive que carrega o seu nome, não só pelos títulos, né, como nós vimos aqui, o Agelion Kata Ionen, nós vimos aí Tocata Ionen Agio Evangelion, ou seja, vários manuscritos que atribuem a João a escrita, né, a redação desse material, a biografia sendo feita por João. E por essa razão, nós vemos dentro da autoria do Evangelho algumas evidências que são muito pertinentes para nós aqui nesse conteúdo, né, nessa disciplina. Então, por exemplo, aqui nós temos Clemente de Alexandria, na verdade, Clemente de Roma, foi um escritor aí do primeiro século, né? Inclusive, está situado aí por volta do ano 95. Ele faz alusões ao quarto evangelho, né? Inclusive, nós temos um testemunho muito importante sobre a igreja primitiva, né? Nós temos a história do bispo Policarpo, lá de Antioquia, que inclusive ele foi martirizado e ele foi um discípulo, né? Do discípulo de João. Então é uma segunda, na verdade, ele foi discípulo direto de João que formou outros discípulos, né? Policarpo, talvez os irmãos já ouviram essa história. Segundo os anais da história, inclusive aí nós temos o próprio Eusébio de Cesareia, na obra História Eclesiástica, nós temos também entre a História dos Mártires, né, que é um livro muito bom para os irmãos lerem, que quando você torce o livro, derrama sangue, né, porque o sofrimento de vários dos nossos antepassados, né, os pais da igreja sofreram. Policarpo, ao vivenciar o período áureo aí de grandes perseguições do Império Romano, sobretudo com Nero, ele foi acusado do crime de blasfêmia, né? Não se curvar diante de Nero para adorá-lo, porque entendia que só existe um único Deus verdadeiro, o único Senhor, que é o próprio Deus que deveria ser adorado, mas por essa razão várias pessoas acabaram agindo de forma equivocada e seguindo o que Roma exigia dos seus súditos, dos seus escravos, dos seus cidadãos, dos seus senadores. Mas Policarpo não se curvou diante das ameaças de morte, né? Na verdade, Policarpo foi um homem que foi perseguido, foi acusado e foi sentenciado à morte. E quando os seus algozes foram lhe matar, né? Porque diz a história que Roma não tinha luminária forte, mas quem iluminava os templos, as ruas, eram os cristãos queimados, vivos, e era uma total devassidão moral
mesmo assim os cristãos perseveravam, porque entendiam que Jesus poderia voltar a qualquer momento. A percepção da parousia, da segunda vinda, era algo muito claro naqueles dias. Eles não temiam nada, 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 nenhum império, o maior império do seu tempo. E ao ser sentenciado à morte, os seus algozes ali, juntamente com ele, né, o bispo de Antioquia, Policarpo, pergunta: Policarpo, o senhor tem 84 anos, respeite ao menos os seus cabelos brancos. Nega-se Jesus. E aí Policarpo responde: sim, certamente eu tenho 84 anos, mas nesses 84 anos Jesus nunca me abandonou, e não é agora que eu vou abandonar ele. E aí ele é sentenciado à morte e vira um mártir da igreja. Discípulo de João, escreveu sobre João. Existem testemunhos históricos que tratam sobre João, mas entre os mais famosos, né, nós temos aí o próprio Clemente de Roma, nós temos Inácio de Antioquia, escrevendo aí já no segundo século, manifestando aí a influência do quarto evangelho. Nós temos Teófilo de Antioquia, citando aí João 1, né? E na em Logos, no princípio, era o verbo. Do Autólicos, um dos livros que ele escreveu, tratados que ele escreveu. Nós temos dentro do cânon muratoriano, inclusive esse cânon, ele foi um dos cânons primitivos do Novo Testamento, né? Vale ressaltar que foi posterior, foi mais à frente, em Concílio de Jerusalém, na verdade, Concílio de Nicéia, que foi decidido algumas questões sobre o cânon e concluído, né, o cânon protestante na Reforma. E aí, posteriormente, que foi no Concílio de Trento, que acrescentaram mais livros, né, que são os apócrifos deuterocanônicos, nós não os consideramos. E aí, o quarto evangelho de João é dentro desse cânon, inclusive como apóstolo. Nós vemos Irineu afirmando a autoria joanina no quarto evangelho. Nós vemos aí os pais alexandrinos Clemente, Dionísio, Orígenes, todos eles aí no terceiro século, tratando sobre João. Então, nós temos várias evidências de que João foi o escritor desse evangelho que carrega o seu nome. Não só pelos títulos que nós vemos nas cópias dos papiros, mas também por autores como Clemente, Inácio, Teófilo, Irineu, Clemente de Alexandria, né? Que é aquele primeiro é o Clemente de Roma, Dionísio, Orígenes e dentre tantos outros, tá bom? Então, nós concordamos com essa evidência externa. Agora, irmãos, quanto à evidência interna. E a evidência interna trata aí especificamente das evidências bíblicas sobre João sendo o escritor deste tratado, né? Então, nós vemos aí, dentre dos judeus da Palestina, nós temos os costumes judaicos, os rituais de purificação, inclusive está escrito lá em João capítulo 2 versículo 6. É importante nós fazermos uso das escrituras para a gente entender melhor o que João pensava, refletia sobre isso, inclusive, que está escrito, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Então, ele conhecia os rituais de purificação, inclusive as métricas utilizadas, os cerimoniais, festa da iluminação do tabernáculo, está escrito lá em 7:37, que diz o seguinte, a Bíblia Sagrada: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Estão tratando aí sobre a festa dos tabernáculos. Outra evidência interna de que João era judeu da Palestina, que seria reduzir, né, dentro do grupo das pessoas, embora escrevesse em grego, mas ele tinha um pensamento hebraico, então ele pensava hebraico, mas escrevia em grego, porque era o idioma de seu tempo. É como hoje, nós falamos português, pensamos em português, mas poderíamos escrever em inglês, que é o idioma do nosso tempo, assim, que é mais falado, mais conhecido em nosso tempo. E aí nós vemos também, inclusive, contaminação em relação à Páscoa, 19:31, a minha versão é a meio da corrigida, que diz: e os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados.
Então, essas evidências, né, esses comentários que João tece dentro do Evangelho, evidenciam que ele tinha conhecimento dos costumes judaicos e evidenciam também que ele era judeu da Palestina. Não somente isso, mas dentro da teologia judaica, nós vemos aí que João demonstra conhecimento da legislação sobre o sábado. Veja o que está escrito em João 6,10, que diz a Bíblia Sagrada justamente que, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, nós vemos aí o conhecimento de Jesus sobre os rituais, sobre a alimentação, inclusive no dia de sábado. Nós vemos o conceito de transmissão hereditária da culpa, em João 9,2, que era um pensamento que os judeus tinham. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, esses comentários que João tece nos mostram que ele conhecia também a teologia judaica e também a escrita judaica, né? Nós temos o vocabulário, a utilização de, de características linguísticas próprias dos escritos judaicos, como o paralelismo, como expressões idiomáticas, né? Hebraísmos, como também Calva Romê, que são princípios que apresentam-se antes de sentenças condenatórias ou de juízo ou de repreensão, quiasmas, né, quiasmos que são estruturas também literárias judaicas. Então nós vemos que João tinha conhecimento, uma evidência interna muito forte que ele foi o escritor. E também porque ele era uma testemunha ocular, né? Então o autor se descreve como uma própria testemunha ocular. Basta nós lembrarmos que está escrito lá em João 1,14, eu vou ler para você acompanhar comigo, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, primeira pessoa do plural. E vimos a sua glória. Então, João viu, testemunha ocular, né? Nós vemos aí em João 19,35 uma outra evidência, que ele foi o escritor, e aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. João demonstrando ter conhecimento, inclusive, sobre a crucificação de Cristo. Nós vemos aí no 21, 24. Este é o discípulo, ele falando de si mesmo, no fechamento, no epílogo desse evangelho, João falando sobre si mesmo. Este é o discípulo, ou seja, ele mesmo, que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. Amém. Então, é uma forte testemunha ocular do mistério de Jesus. Então, além disso, o autor ele se insere na narrativa como alguém que estava presente nos eventos. Olhemos aí para João 6,5, o que diz a Bíblia? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Ou seja, João sabia que ele levantou os olhos, que ele viu uma grande multidão que estava vindo ter com ele, então é alguém que estava presente. E aí continua no 6, mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia bem o que havia de fazer. Então respondeu-lhe Filipe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então, João sabe, inclusive, que Jesus estava projetando com a sua expressão facial, com o seu relacionamento apostólico, né? Interessante, uma outra evidência sobre João ser o escritor desse tratado. Irmãos, talvez você pode até pensar que isso é redundante. Ah, mas eu já sei que João é o escritor desse evangelho. Mas cuidem que tem inúmeras escolas, inclusive liberais, que descredibilizam a autoria joanina que na verdade acham que são apenas fábulas, mitos. E nós estamos aqui em um curso teológico bíblico, que a ênfase do IBAD é justamente essa ênfase bíblica, para que, aí, de posse das Escrituras, nós tenhamos inúmeras evidências de que aqui não é fábula, não é uma construção mitológica. Aconteceu, é real, temos
pessoas reais que testemunharam externamente, né, evidências externas, e temos João, que foi uma testemunha ocular interna do ministério de Jesus. Então, isso é muito relevante aqui para a gente, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo essa leitura, ponto a ponto, para nós fazermos uma análise de que João, de fato, é o escritor desse evangelho. Inclusive, nós temos aí o autor fazendo referências ao tempo em ocasiões de evento. Aqui, João 2,13 é um texto que marca muito bem esse momento, quando ele diz: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ele conhecia das festas perpétuas, tabernáculo, Páscoa, conhecia a festa das primícias, Pentecostes. Inclusive, até mesmo ao incluir esses detalhes, entre aspas, desnecessários, João os acrescenta por ser uma testemunha ocular, como diz aqui, ó, 35 da primeiro capítulo. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos, né? Sabendo aí a companhia do João Batista, do versículo 6 sobre a purificação. Então, detalhes geográficos, como no capítulo 1 versículo 18: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do seu Pai, e este o fez conhecer. Esses detalhes que atribuem a João como uma testemunha ocular, tá bom? E nós temos ainda dentro dessa autoria uma evidência externa, que seria João, um apóstolo. Ele estava em uma posição que permitia estar bem informado a respeito das ações de Jesus, como no versículo 24 do capítulo 2 diz assim, ó: Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Então, João, inclusive, sabia até quais eram as intenções de Jesus, se ele confiava ou não, se ele conhecia ou não, assim, em termos de relacionamento, né? Jesus conhecia todos porque ele era Deus, né? Então, a ideia do conhecimento aqui, do conhecimento abrangente, como sendo onisciente, enfim, voltando. No capítulo 4 versículo 1, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Então, ele conhecia inclusive o número de batismos que Jesus efetuava, comparativo com o batismo de João Batista, o grupo que seguia João Batista. Nós vemos aí no capítulo 5 versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: Queres ficação? Que é ali o paralítico de Betesda. Então, nós vemos várias descrições bem interessantes que João ele conhecia, estava em uma posição, ele era ciente das emoções de Jesus, ele conhecia, inclusive, algumas informações que somente quem tivesse mais próximo, o grupo mais próximo, ou seja, um apóstolo, poderia saber. Então, claramente, nós vemos essas evidências dentro da autoria joanina aqui. Bom, e ainda sobre as evidências externas, antes de alimentar os 5.000, ele mesmo escreve: Mas ele, Jesus, dizia isto para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, ele conhecia as intenções de Jesus, né? A partir de uma leitura corporal, quem sabe um comentário que Jesus tecia com os seus apóstolos, né? Jesus sabia que os discípulos murmuravam, ele sabia que os principais eram os que não criam, ele sabia que era chegada a sua hora, ele sabia todas as coisas que haviam de sobrevir sobre ele, ele sabia que todas as coisas haviam sido cumpridas, então ele sabia de muitas coisas. E João coloca essa expressão, ele sabia, por conhecer o que Jesus de fato sabia. Então era alguém que não era distante de Jesus, né? Nós temos uma diferença aí da literatura lucana, porque Lucas ele recebe, ele ouve os relatos e então escreve o tratado. Mas João, ele não ouve Jesus distante a partir de outras testemunhas. João foi uma testemunha, foi um apóstolo de Jesus diferente de Lucas. Então é interessante nós fazermos essa distinção quanto à autoria. E ainda nós temos João aí, irmãos, como sendo o discípulo amado, alguém que estava presente na última ceia, onde inclusive estava reclinado sobre Jesus. Versículo 23 do capítulo 13 diz assim, ó: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio. Inclusive, e João sabia, ele mesmo escreve sobre si próprio. Ele sabia que Jesus o amava.
E assim, parece que Jesus tinha uma afeição maior por João. E eu penso até que foi nesses momentos, né, nesse relacionamento mais profundo de Jesus com João, que João teve informações, digamos que privilegiadas, né, quanto à revelação, quanto à intimidade maior com Jesus. E João foi aquele que ficou até a cruz, até o Calvário, acompanhando Jesus. Então, ele era um discípulo muito amado do Mestre. Nós temos evidências que trazem aí algumas características, né? Que João, ele era apóstolo, João era notadamente um discípulo amado de Jesus, ele também estava perto da cruz, como nós vemos aqui, ó, em João 19:26. Esse João ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Então, ele também estava perto da cruz. Ele recebe essa comissão de cuidar da mãe de Jesus, e na tumba vazia também, lá estavam, versículos 2 e 3, no capítulo 20, nós vemos: Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Olha só como é interessante analisar esse texto. Versículo 8 do capítulo 20 de João. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então, nós vemos em todos os momentos, né? Lá estava João. No epílogo, na conclusão aí desse tratado, que é o Evangelho de João, capítulo 21, nós vemos que ele é aquele que apareceu para escrever todas as coisas, né? Inclusive, a expressão que João utiliza é bem peculiar quanto a isso. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vemos aí que João, ele era apóstolo, João, ele era o discípulo amado de Jesus, a autoria desse evangelho é muito, muito bem atribuída a João. E se o discípulo amado é o autor, então nós temos que considerá-lo como um dos 12 apóstolos. Porque, claro, né, conforme está escrito em Mateus 26:20, né, acompanhando todo esse processo, Lucas 14, ele estava lá seguindo juntamente com os outros irmãos. Outro detalhe digno de atenção é que o discípulo amado é colocado em algumas ocasiões em contraste com Pedro. Então, nós temos aí, ó, em João 13:23, o outro texto que evidencia isso. Ora, um de seus amigos, um de seus discípulos a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, em contraste com Pedro, versículo 24, que diz: Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Nós vemos nesse texto uma das evidências, né, sempre esse contraste com Pedro, João e Pedro, que eram os mais próximos ali de Jesus, Pedro, Tiago e João. Na cena da última ceia, o discípulo amado é distinguido de todos os outros discípulos mencionados na ocasião, por ter sido um dos 7 que saiu a pescar e não pôde ser Pedro, Tomé ou Natanael, conforme nós vimos aqui. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Provavelmente, nós vemos também essa evidência aqui do discípulo amado de Jesus. E aqui nós temos uma citação de Westcott, né, The Gospel According to St. John, o Evangelho segundo São João, que ele diz o seguinte: agora, se voltamos a atenção à narrativa sinótica, vamos encontrar três discípulos especialmente próximos de Jesus: Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, aqui há um forte pressuposto que o evangelista era um desses. Pedro está fora de cogitação. Dos dois filhos de Zebedeu, Tiago foi martirizado muito cedo. Foi inclusive morto aí por Herodes, né? E, portanto, não pode ter sido o autor do evangelho. Só resta, portanto, João. E ele satisfaz completamente as condições necessárias a serem satisfeitas pelo escritor, de que ele devia estar em estreita ligação com Pedro, e que também era uma pessoa admitida na intimidade peculiar com o Senhor. Então, nós temos, além dessas várias evidências internas e externas, Westcott, nessa obra, traz essa importante informação que, com base na narrativa sinótica, os três discípulos mais próximos de Jesus, Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago foi martirizado muito cedo, o evangelho foi escrito na década de 90 depois de Cristo,
Então, não resta dúvidas que foi João. Então, todas as condições foram satisfeitas pelos detalhes apostólicos, pela proximidade que ele tinha, pelo conhecimento da tradição judaica, dos costumes judaicos, pelo conhecimento do temperamento, das emoções de Jesus. Inclusive, João faz uma descrição: Jesus chorou em João 11:35, em João 11:22. Nós temos várias evidências tratando aí sobre o conhecimento que João tinha de Jesus, e é inevitável de alguém que, claro, se relacionava com ele, estava ali presente, estava ali acompanhando todas, toda a narrativa com Jesus nesse processo, tá bom? Então, irmãos, vamos lá agora para a origem do Evangelho de João. Irmãos, nós temos aí algumas teorias principais, né? Primeira teoria, a igreja histórica. Esse evangelho foi escrito por João em Éfeso, e aí nós temos duas obras que trazem evidências, e por isso os problemas tratados no evangelho refletem problemas advindos então do helenismo, lembrando que o helenismo foi o momento, lembrando que o helenismo foi o momento de destaque no período interbíblico, né, com a expansão aí de Filipe, né, de Alexandria, Alexandre o Grande. Nessa helenização das terras da Ásia Menor, sobretudo ali nas terras de Israel. Então, se tinha muito contato com a cultura grega, filosofia grega, e muitos norteavam o pensamento, inclusive judaico. E aí, talvez, provavelmente, foi uma resposta a isso, né? Uma resposta a isso. Vale ressaltar que Éfeso é uma cidade que está na atual Turquia atualmente, mas João acompanhou o ministério de Jesus nas terras de Israel. Então, de Israel para a Turquia não é tão perto, mas provavelmente ele fez esse percurso. Já Rodolfo Bultmann, ele entende que foi compilado de três fontes, né? Sinai, discursos e da paixão. E que a fonte dos discursos tem influência semítica, gnóstica ao mesmo tempo, e inclusive que interferiu na produção literária de João, inclusive pela influência do gnosticismo. Leonard Goldberg traz a ideia que foram três características principais que trouxeram, né, dentro dessa origem do Evangelho. Antíteses dualistas, ou seja, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mal, então nós vemos com frequência isso. O ditos do eu sou, ego e mi, tratando sobre a própria essência de Jesus, falando, declarando sobre si, e Jesus como Logos, e postulou que o evangelho tem influência de teologias do tipo de Qumran, que são ali das cavernas do Mar Morto. Então nós temos essas três teorias principais sobre a origem do evangelho de João e do seu propósito, né? E dentre essas teorias principais nós temos algumas dificuldades. Nós temos diferenças de estilo. O prólogo tem um conteúdo de logos, da graça, da plenitude, enquanto a narrativa, o epílogo, né, que são as partes finais, tem outras peculiaridades, algumas inconsistências na narrativa. Então, existem saltos cronológicos que a gente vê de capítulo 3. Parece, irmãos, que o capítulo 2 está inacabado, ele já pula para o capítulo 3, faz uma secção nesse texto. Quando você está analisando o capítulo 2 de João, você pode até depois analisar em sua Bíblia, Jesus está falando sobre a purificação do templo, aí ele já pula para Nicodemos sem fazer uma transição clara, e parece até que o capítulo 3 é uma continuação do 2. Fica um pouco difícil, né? Essas inconsistências. Encerramento de eventos que não terminam, repetição do fim do ministério de Cristo, o entendimento da missão de Cristo, milagres não contabilizados, repetições modificadas, que a gente vê inclusive nessa escatologia realizada, como João 5:19 ao 20, que a gente vê uma citação que trata sobre o tema, quando diz: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o filho por si só, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se eu não fizer, se eu não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, ele mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis. E enquanto ainda no capítulo 5 versículo 26 trata sobre porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo.
Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem, tratando aí sobre a escatologia final, vindoura. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, tratando aí da consumação dos séculos. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, nós temos aí essas evidências que trazem um pouco de dificuldade para a gente fechar na origem, no propósito do Evangelho joanino. Embora seja a proclamação para Éfeso, ou ainda as narrativas organizadas em antíteses entre bom e mal, justo e injusto, é um pouco difícil a gente conseguir chegar a essa conclusão. Mas nós temos soluções, claro, para poder chegarmos a essa conclusão. Primeira delas, a acomodação. Então a gente reorganiza o material, movendo essas inconsistências que são levantadas aí por Bultmann, Wilkins e Boasmart fizeram, né? Múltiplas fontes, identificando múltiplas fontes do Evangelho. Então, nós temos aí autores como Brett Nock, que traz a ideia da tradição oral, mais as fontes escritas, para poder chegar em um consenso sobre a proposta, desde o que se falava do Giro de João até o que é a revelação final das Escrituras. MacGregor e Norton traz a ideia de outras fontes, né? J1 e a J2 para comparar, né, para ajudar na solução desse problema. O Duff Bultmann, três fontes e um editor, que é justamente a característica de João de ter utilizado fontes distintas, mas com uma pessoa organizando-as. Então, seriam as soluções para essas aparentes inconsistências. Ressaltando que a Bíblia não erra, esse original, ela não tem erros, ou eu interpreto errado, ou o copista traduziu errado, mas a Bíblia não tem erros, né? Como já dizia Agostinho. Além disso, nós temos múltiplos editores, né? Então, de ficar os múltiplos editores do Evangelho. William Wilkinson traz a ideia da forma básica, discurso, paixão, forma final, justamente para organizar o texto e ver a organização dentro disso. Pearson Park traz a ideia do evangelho inicial, sem João 21, claro, adendo, João 6 traz interesse sacramental, João 4 e João 2 traz também algumas diferenças, múltiplos estágios. Nós temos aí a tradição de Jesus, o movimento teológico literário, organização, melhoria, edição atual. Então, nós temos aí algumas formas de clarificar essas aparentes inconsistências e chegando em uma proposta final. E aí, Bloomberg, que é um grande escritor mesmo, Jesus and the Gospels, an Introduction and Survey, uma obra publicada pelo Nashville, né? BH Academic, 2009, traz essa citação aí, ó. As teorias da composição do quarto evangelho tendem meramente a compor uma hipótese especulativa com outra. Então, essas teorias que nós apresentamos, histórica de Bultmann, tendem a meramente compor uma hipótese especulativa como qualquer outra. Mas parece mais seguro supor que pelo menos um núcleo substancial do Evangelho, como conhecemos, remonta ao apóstolo João, e qualquer edição que possa ter ocorrido foi feita para colocá-lo em uma forma que permitisse ao Espírito de Deus aplicar melhor as verdades do Evangelho à comunidade joanina. Ou seja, tem um núcleo dentro do tratado joanino que escrito por João e que, como nós vemos, existem vários papiros, vários escritos que poderiam, inclusive, acrescentar narrativas que supostamente foram atribuídas a João na tradição, mas que, de todo modo, foi guiado e permitiu que o Espírito Santo aplicasse melhor as verdades do Evangelho à comunidade dos dias de João. Então, nós estamos diante de algo que é para ser assim, em outras palavras, né? Com necessidade para o tempo de João, para a sua comunidade, e que essa história de Jesus pode ter sido contextualizada, mas não distorcida ou falsificada. Então, é importante nós fecharmos aí essa informação. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Essa aula, né, essa abordagem um pouco mais densa sobre a autoria, sobre os papiros, é importante para a gente fazer uma análise precisa dos escritos, né?
porque, de fato, irmãos, exige bastante acurácia, né? Bastante cuidado aí para fazer essa análise, porque é um conteúdo bem abrangente, tá bom? Agora, as fontes do Evangelho de João. Irmãos, nós temos aí que João provavelmente utilizou-se de algumas fontes, né, para poder se inspirar e, a partir disso, redigir o material que carrega o seu nome. E aqui, irmãos, nós podemos analisar, por exemplo, que em algumas teorias, né? Então, nós temos aí uma teoria primeira, que esse material exclusivo, que muito do evangelho não corresponde aos sinóticos. Então, provavelmente, João utilizou um material exclusivo, uma fonte exclusiva, talvez só propriamente, ou nem coletou informação de outras pessoas. Mas tem uma outra teoria, que é a de material inspirado em Marcos, onde Marcos e João concordam, como ocasionalmente fazem. Então, mas não há uma hipótese mais simples ou melhor do que de João extrair esse material de Marcos. Então, batismo, multiplicação de pães, ordem geral do evangelho, etc. Provavelmente material aí inspirado em Marcos. É uma outra teoria. Outra teoria é que o material foi inspirado diretamente dos sinóticos e não de Marcos especificamente. Então, alguns eventos são encontrados nos sinóticos ou inspirado em tipos de eventos narrados por eles, como a purificação do templo, que nós vimos, casamento de Caná, etc. Então, poderia ser de Mateus, poderia ser de Lucas, ou até na própria fonte Q, como eu falei inicialmente. Material distinto dos sinóticos, então, João poderia ter uma fonte de Jerusalém especial, uma fonte diferente da fonte dos sinóticos, uma outra hipótese, né? Aí vai depender bastante aí de várias questões para a gente fazer uma análise acurada. São apenas algumas teorias das fontes do Evangelho de João. E ainda tratando dessas fontes, nós vemos dentro do Antigo Testamento, por exemplo, em 5 ocasiões o texto grego de João concorda com a Septuaginta, o texto hebraico. Então, provavelmente João ele pegou grande parte das suas dos seus textos, né, dos seus excertos do Antigo Testamento. Por exemplo, João 10:16. Vamos lá, vamos fazer uma comparação de dois textos aqui. João 10:16 diz o seguinte, a palavra de Deus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vamos comparar com Ezequiel 34:23, que é o texto que foi colocado aqui. Ezequiel 34:23 diz o seguinte, palavra de Deus. Só um momento aqui, irmãos. Ezequiel 34:23 diz que, e levantarei sobre elas, o que é que João falou? Um só pastor. E aqui diz, um só pastor. E eles a apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, e ele servirá para o pastor. E Jesus é filho de Davi, né? E até um outro texto de Ezequiel 37, versículo 24, né? Conforme coloquei para vocês. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Parece bastante, né, irmãos? Ainda aí, conforme João 10, vamos lá, 10:34, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Aí lá vai, Salmo 81:6. Isso aqui é uma evidência muito forte. João falou, não está escrito na lei, quais sois deuses? E aqui tratando como juízes, né, irmãos? Não vamos pensar que existem outros deuses, é como juízes, né? A minha expressão Elohim é utilizada aí para juízes. 81, verso 6, que diz o seguinte: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres, os cestos, né? E em 9 ocasiões, o texto grego de João reflete uma adaptação do texto do Antigo Testamento e pode ser derivado da Septuaginta ou do texto hebraico. O principal deles, nós temos aqui, ó, por exemplo, João
12, 27. Vamos lá. João 12, 27. E diz o seguinte: Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Aí a gente vai para o texto. Agora minha alma está perturbada, na verdade, certo? E agora a gente vai para o texto aqui de Salmo, Salmo 6, verso 3. Diz o seguinte, palavra de Deus. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Muito parecido, né, irmãos? Uma adaptação do texto do Antigo Testamento ao Novo. Vamos para mais exemplos, ó, João 15, 25. Vamos lá. Interessante a gente ver como João provavelmente pegou o Antigo Testamento como fonte para registrar o Evangelho. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Aborreceram-me sem causa. Agora vamos lá para o Salmo 34. Salmo 34, verso 19, que diz o seguinte. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, nós vemos aí mais uma ocasião dessa correlação, né, entre, entre os textos do Novo Testamento e o Antigo Testamento. Em uma ocasião, o texto grego de João concorda com o texto hebraico contra a Septuaginta. Em uma ocasião, o texto grego de João concorda com a Septuaginta contra o texto hebraico. Então, fica bem trabalhado, né? Vamos lá. E aqui nós temos a relação Evangelho de João, né? Então, diferentes textuais teológicas têm relação com os sinóticos. Então, importantes são missões, por exemplo, a tentação de Jesus, a transfiguração, a instituição da ceia do Senhor, não são mencionados por João. João não menciona exemplo de Jesus expulsando demônios. O Sermão do Monte e a oração também não são encontrados no Evangelho de João. Não há parábolas narrativas no Evangelho de João. Importantes inclusões dos sinóticos. Todo o material de 2 a 4, primeiros ministérios Galileu de Jesus, não é encontrado nos sinóticos, mas está em João. As vezes anteriores de Jesus em Jerusalém, antes da mesma paixão, são mencionados em João, mas não são encontrados nos sinóticos. O sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro, não é mencionado nos sinóticos. O discurso de despedida prolongado não é encontrado nos evangelhos sinóticos. Então, nós temos inclusões e exclusões. E diferenças, né? O mistério público de Jesus se estendeu por um período de 3 anos, e nesse período transitou entre Galiléia e Jerusalém. A cristologia explicitamente alta, impressa nas estruturas do Evangelho, nos ditos eu sou, ponto de vista literário mais reflexivo, diferente do ponto de vista descritivo dos sinóticos. Então, temos essa diferença entre descrição e reflexão, tanto dos sinóticos comparando com João. João tem discurso, simbolismo, sinóticos têm ditos, tem parábolas. E aqui nós vamos já concluindo aos propósitos. Então, nós temos o propósito primário do Evangelho, fé, vida eterna, claramente exposto na teologia de João, milagres, ensinos apontam para Cristo, fé, infidelidade, incredulidade. Nós temos, inclusive no versículo que é mais conhecido de João, né, 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, fé conduzindo à vida eterna. Propósito teológico, clara ênfase, com foco na cristologia, na soteriologia, mas tem essas nuances trinitárias, como o próprio João 10,30, eu e o Pai somos um. Tem um propósito também apologético, defendendo aí que Jesus é o Messias, que ele é superior a Moisés, à lei, ao templo, ele é superior aos profetas. Nós vemos propósitos secundários, né, essa oposição aos judeus quanto à messianidade de Jesus, que eles achavam que Jesus não era o Messias, e João faz uma defesa de Jesus como Messias, utilizando sempre a expressão Christos, e a única que utiliza a expressão hebraica Messias. Olha só que interessante, João 41, descrição de Messias, diferente dos sinóticos. E João identifica Jesus como o servo de Deus, o Cordeiro de Deus, o Rei de Israel, o Santo de Deus. E a superioridade de Jesus nas instituições judaicas, na purificação ritual, no templo, na adoração em Jerusalém, nas festas judaicas, como o sábado, a Páscoa, os tabernáculos e a dedicação.
Essa oposição também ao farisaísmo. A única vertente do judaísmo que ainda existia eram os fariseus, porque em 70 houve a queda e João escreveu em 90. Então foi 20 anos depois da queda do Templo de Jerusalém. São questões de observância da lei, a lei não é um problema no inimigo, mas algo superado, a lei é normalmente deles, os fariseus são criticados pela hipocrisia e não são criticados pela sua hipocrisia nos sinóticos, mas aqui aparece como, pela hipocrisia, pela falta de fé em Jesus. E aqui nós temos oposição ao farisaísmo em a condenação aos verdadeiros filhos de Moisés, creem em Jesus, os filhos do Êxodo ganham liberdade em Cristo, os verdadeiros filhos de Abraão reconhecem a Cristo, os filhos de Deus creem em Cristo. É bem interessante, irmãos. Essa oposição ao que os fariseus achavam de si mesmos. E aí João, ao escrever o que Jesus trabalha, quebra esse paradigma, né, sobre a ação de Cristo. E, claro, como filho de Deus, os filhos de Moisés têm uma conduta diferente, os filhos de Jesus têm uma conduta diferente. E aí estão as referências para os irmãos acompanharem. Tá bom? Meus irmãos, nós encerramos por aqui. Foi um prazer estar com vocês nessa jornada. Espero que nesse nosso primeiro encontro tenha ficado claro aí, porque entendo que é um conteúdo que exige bastante atenção. A gente tem que fazer essa leitura de autoria, de propósito, de identificação do autor, de organização, para a gente poder mergulhar nos escritos joaninos, que é certamente algo que nos ajuda muito a entender o Evangelho de João e a compreensão de João sobre Cristo e como nós também devemos compreender mais sobre Cristo. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, que Ele continue iluminando as suas mentes e os seus corações. Vamos orar encerrando? Senhor meu Deus, nós nos colocamos aqui na tua presença em oração, com os corações gratos a ti por tudo. O Senhor tem nos concedido a oportunidade de aqui estarmos para meditar na tua palavra e rogamos a tua bênção nesse momento mais uma vez para os teus filhos, que eles tenham conhecimento, que sejam edificados por ti pela tua palavra, para a glorificação do teu nome hoje e sempre. Assim nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima aula. Fiquem na paz.